Em casa, eu sou a pessoa que mais faz as coisas em casa. É verdade. Eu tenho os meus irmãos, no caso uma irmã de 8 anos, nunca pode fazer nada porque eu sempre que tenho que estar responsável. Bem que eu entendo isso, mas na verdade sou. Será? De verdade? Verdade. Ok. E como tem sido a Dalva na escola? Bem, como estamos de férias, né? Eu estou a aproveitar as férias, pelo menos estou estressada com os colegas, porque se eu voltar, vamos estressar mais ainda, mas eu não quero voltar. Mas eu vou voltar. Calma aí, deixa eu entender. Tu não queres voltar na escola? Queres que as férias continuem? Por quê? Então, contem-nos um pouquinho, não é? Os vossos desafios do dia a dia, sendo filhos em casa, será que vocês são assim tão obedientes que quando o pai fala alguma coisa, você tem a facilidade de fazer aquela coisa de imediato? Olá, boa tarde a si, amigo seguidor do canal Waco TV1. Seja bem-vindo a mais uma edição aqui no nosso canal, nesse espaço, Os Desafios da Vida. E hoje, sobre esse espaço dos desafios da vida, estou com essas meninas lindas, não é? E nós vamos conversar um pouquinho para sabermos mais sobre elas e o que elas fazem no seu dia a dia. Aqui ao meu lado direito tenho a Carla Francisco, aqui ao lado esquerdo tenho a Mari Cabaca e do outro lado também tenho a Dalva Jorge. É isso, não é, meninas? Sim. Tá tudo bem com vocês? Olha, eu estou passando o microfone. Tá tudo bem? Sim. É a Mari. Sim. Dalva. Tá tudo bem, sim. Carla. Sim, tá tudo. Ok, preparadas para mais uma conversa? Sim. Boa. Então, a Carla vai pegar primeiro e nós vamos começar essa conversa agradável com essas meninas lindas que fazem muito. Vale dizer que a Carla está na 7ª classe, a Dalva também na 7ª classe e a Mari na sexta classe. Ok, então essas meninas que também são estudantes, estão aí a formar-se. Como dizem, né? O futuro da nação, o futuro da nação angolana está nas mãos dessas meninas. E antes de nós avançarmos, assim que está desse lado a acompanhar-nos, inscreva-se massivamente no canal, compartilhe os vídeos, assine, ou melhor, ative o sino de notificações, dê o seu like favorito para então continuar a par e passo de todas as edições aqui no seu canal Waco TV1 e claro, nesse espaço, os desafios da vida. Então, Carla, vamos começar por ti. Como é ser Carla no dia a dia, sendo filha, sendo estudante, não é? E sendo essa menina tão linda? Tem sido normal, realmente como filha e estudante. No caso tem sido um pouco difícil sendo estudante. Por quê? Portanto, algumas matérias, comportamento dos colegas, sei. É difícil, às Sim. vezes, lidar. Sim. É responsável na sala de aulas? Sim, É delegada? é delegada. Ok, então não é fácil lidar com os colegas? Não, não Ok. é. Mari, como é ser a Mari, filha, aluna ou estudante e essa menina? Ser filha é normal, mas ser estudante é um pouquinho difícil porque na 6ª classe temos que lidar com algumas matérias e como nessa classe tem exame no final, sim, temos que focar nos estudos e focar bem nas matérias, estudar e muito mais. E qual é a disciplina mais difícil que tu vês que tens mais dificuldade em aprender ou entender as matérias? A disciplina mais difícil que eu não entendo muito bem é a matemática. E o que tens feito para superar? O que eu tenho feito para superar é para revisar bem as matérias de matemática, fazer contas e resolver. Boas. Dalva, Bem, ser filha é muito bom porque muitas pessoas não têm uma mãe ou pai presente. E eu sou muito grata por ter uma mãe, um pai e os meus irmãos. Nós somos 4 meninas e um rapaz. O rapaz é muito chato. é chato Mas é por para quê? O que é que ele faz de tão chato que
tens de chamá-lo mesmo de chato? Que tu olhas para ele e dizes, esse não tinha de ser meu irmão, não tinha de ser. Bem, ele é o único rapaz, ele recebe mais mimo que todo mundo. Não é por causa do mimo, Aham. mas só que ele é muito respondão. Responde a tudo. Tudo. E você? Bem, És a Dalva que não dás um ponto sem não é? não, na verdade sou. Será? De verdade? Verdade. Ok. E como tem sido a Dalva na escola? Bem, como estamos de férias, né? Eu estou a aproveitar as férias, pelo menos estou estressada com os colegas, porque se eu voltar, vamos estressar mais ainda, mas eu não quero voltar. Mas eu vou voltar. Calma Bem, aí, deixa eu entender. Tu não queres voltar na escola? Queres que as férias continuem? Por quê? os colegas. O que é que tem os colegas? A Carla já reclama dos colegas, até a Dalva também já reclama dos colegas. O que é que tem os colegas? Não são assim tão bons. Não, controlar uma sala é difícil, principalmente quando a delegada falta. Eu sou subdelegada. A delegada tem asma. Tem vezes que ela falta muito, eu tenho que controlar a sala sozinha. Os colegas são muito chatos. Praticamente os professores na escola vão conversar com outros professores, ficam em conversinha em vez da aula. Então, eu tenho que tomar conta da sala sozinha, por isso que é aborrecente, aborrece. Mas não acha que, sendo a subdelegada, não é, tinha que procurar não é, ter alguns métodos de autoridade para quando estiver a conversar com esses mesmos colegas, obedeçam tudo quanto a Dalva estiver a dizer? Sim, eu já falei com a minha diretora de turma e ela disse que eu tenho que fazer uma lista e nessa lista quem tiver vai ter que fazer limpeza na escola, porque a tia normalmente não faz assim muita limpeza na escola, porque a maioria delas está grávida. E já fez essa lista? Já, Já muitas entregou? vezes, muitas vezes. E estão castigados? São. E depois o que é que acontece? Os colegas não ficam chateados contigo? Ficam, mas depois eu peço desculpa, falo que eu avisei por causa de barulho. E Eles entendem. E tudo passa, tudo depois volta na normalidade. Sim. Isso é muito bom. Então, contem-nos um pouquinho, não é? Os vossos desafios do dia a dia, sendo filhos em casa, será que vocês são assim tão obedientes que quando o pai fala alguma coisa, você tem a facilidade de fazer aquela coisa de imediato? Não. Por quê? Vou falar a verdade, eu não gosto muito de trabalhar, sou preguiçosa Mas não mesmo. gosta por quê? Eu acho uma tarefa difícil para mim. Desculpa? Acho como é que eu posso dizer? Uma tarefa difícil. Por exemplo, eu não gosto de lavar a louça. Ao mesmo quarto eu ainda arrumo, mas a louça, não gosto. Mas não arruma porque não acha sendo mulher, não é? É mulher, precisa organizar, precisa trabalhar para quando crescer ter o seu espaço e ter essa facilidade na sua casa. Sim, mas Põe bem o microfone. eu acho que... Mas eu não gosto mesmo. Não gostas? E a mãe não chateia-se com isso? Chateia. Mária, é o teu caso? Bom, o meu caso é o mesmo da Dalva, mas eu acabo por arrumar. Arruma. Sim, E a mãe gosta disso? sim, às vezes. É a filha mais obediente da casa ou nem por isso? Mais ou menos. Mais ou menos o que é que isso quer dizer sendo mais ou menos? Tem momentos que obedece e há aqueles momentos que olha, não, mamãe, não posso fazer isso, ainda sou criança, sou muito nova, a mana pode fazer. Exatamente. Mas não acha que as coisas, não é? Devem ser, ou melhor, que você precisa começar já nessa idade, para quando crescer mais, ser mais adulta, não tiver essas dificuldades todas? Sim. Sim, mas eu preciso de ajuda dos adultos porque tem algumas coisas que ainda não sei. Sim. E sim, as manas em casa ajudam, eu acabo por aprender. Muito bom. E a Carla? Também que nem a Dalva e a Mari? Sim, no caso sim, porque em casa eu sou a pessoa que mais faz as coisas em casa. É verdade, eu tenho os meus irmãos, no caso meu irmão de 8 anos, nunca pode fazer nada porque eu sempre que tenho que estar responsável. Bem que eu entendo isso, mas nós dormimos em sítios diferentes e tipo, a minha mãe
tinha dito que sempre que ele acordasse, tinha que estender a cama. Mas agora isso mudou. E eu tô sempre, não tem como, mas eu tô sempre, então sempre manda fazer alguma coisa. Eu acho que sempre aqui no prédio, eu sou a pessoa que mais vai à cantina. Será? É verdade. Quer dizer que estás sempre no Shop e deixa? Sim. A minha mãe não manda de uma vez. Manda uma coisa de cada vez. Sim. É chato para ti? É. E ela gosta muito de mandar cantar um som insuportável. Você vai comprar assim as coisas que faltam em casa. Você volta em casa toda cansada e ela fica me falar: olha, Carla, esqueci alguma coisa, esqueci de te mandar algo. Diz: mamãe, deixa só. Quando você me pedir, vais ver já. Tem que fazer sempre, tem que fazer sempre. Isso é muito cansativo, É cansativo. muito. E já tentaste conversar com a mamãe, não reclamando, não é? Mas tentar conversar com a mamãe e dizer: não, mamãe, quando for mandar alguma coisa, manda de uma só vez, para não me cansar, não é? Se obedece, é cansativo às vezes. Já tentou fazer isso? Eu faço isso sempre que ela manda, mas ela leva isso à normalidade porque ela não vai. Ah, porque sabe que é minha filha, então vou mandar, Sim. mas que ela se chateie, vai fazer. Sim, e ela leva isso para o lado bom, como se eu estou fazendo isso para o teu bem, mas eu sei que isso é errado. Bem que eu posso ir à cantina, posso fazer alguma coisa, mas isso é cansativo. Ela tem que saber que nós somos como ela. No caso, quando ela vai ao trabalho e volta, chega cansada, da mesma forma, você está na escola e no caso eu estudo de tarde. Sim. E de manhã eu vou à cantina, vou não sei lá quantas vezes ir. Eu chego muito tarde em casa, totalmente às 18, mas há dias que nós chegamos mais cedo, porque não há nada para fazer, ou às vezes os professores não estão, ou então ficamos só já assim em casa ou mandam umas pausas. Então a maioria das vezes chego mais cedo, fico mais assim. No caso eu vou às 10, porque venho buscar às 10 e volto lá para as 13, 14, às vezes volto mesmo às 18, mas frequentemente eu não venho mais às 18, venho às 15, porque não temos nada para fazer, as matérias são rápidas. E no caso, por não ser uma classe de exame, no caso eu estou a ver assim totalmente, está a ser mais leve. Ok. Mas há fases que são mesmo difíceis na 7ª classe. Muito bom. Então vamos agora falar sobre os vossos sonhos. O que vocês esperam ser, digamos, daqui a uns 4, 5 anos, né? Porque daqui a pouco vocês terminam o ensino secundário, vão para o ensino médio e posteriormente, se calhar, né, vão até a faculdade para depois procurarem uma especialidade para fazer para a vossa licenciatura. Então, qual é o maior ou grande sonho da Carla que daqui a 5 anos quer ser isso? Eu quero ser advogada. Porque é advogada. Eu não sei, mas desde pequena, eu sempre sonhei em ser advogada, porque a maioria dos meus tios, eu tiro a inspiração dos meus tios. A minha tia escolheu ser advogada, mas ela não é totalmente advogada, mas ela escolheu ser advogada. Então eu escolhi ser advogada, que é para poder defender isso aí. Eu quero ser advogada, que é para poder defender As pessoas? Sim. Poder defender, fazer qualquer coisa. Eu nunca vou mudar de sonho. Mesmo a minha família a minha avó tem sempre. Tu pode ser médica. Porque depois de muitos pais, avós ou a família toda pensa que, ou seja, a maioria, quase toda a família toda termina sempre por dizer que tem de ser médica, tem de ser engenheiro ou engenheira, não é? Acho que são as profissões que a família acha que tem mais saída ou tem mais facilidade no mercado de trabalho. Sim, a minha avó diz sempre: tu podes ser médica, mas eu não vou contrariar o teu sonho, a tua profissão dos sonhos. Mas um dia quando eu estiver doente, ou se eu não tiver a crescer ainda mais, tu podes me ajudar a fazer alguma coisa. Ainda por isso que ela me disse: tu podes ser médica. Ok. Sim. Então vais fazer as duas coisas ou só vais te inclinar em ser advogada? Não, depende, porque quando eu era mais pequena, eu sempre sonhei em ser modelo. Então a Carla tem muitos sonhos. Quer ser advogada, quer ser modelo e depois a família quer que você seja uma médica, então vais fazer tudo. Mas agora eu não me aplico muito mais em ser modelo.
A minha tia, a caçula da família, ela foi modelo. No caso, eu tenho duas tias. A Leila Lopes, que está fora, e a minha tia, a Manuela, que está cá, no caso, mas ela ainda faz... como é que eu posso dizer? Ela ainda vai aos desfiles. De moda? Sim. E algumas vezes a tia Leila, como não está cá, ela não vai muito aos desfiles, mas é sempre convidada. Então, A estar nos desfiles de moda? sim. Ok. Então já não me aplico muito nisso, mas agora estou a me aplicar a ser advogada. Boas. Vamos a isso. Então, Mari, o teu grande sonho? Daqui a 5, 6 anos, 10 anos, que espera ser? O meu sonho desde pequeno, eu queria Vamos fazer uma ser... pausa, espera. É a Carla? Estão a chamar. É o papai, né? Yeah. Sim. O meu sonho desde pequena, quando era pequena eu queria ser artista, pois eu fazia desenhos quando era pequena, mas saía sempre mal e eu queria desistir. Mas quando cresci, eu desenhei outra vez, comecei a desenhar da teoria até a prática, sim, e falaram que isso não é isso de arte, mas sim arquitetura. Ok, então quer ser uma grande arquiteta? Sim. Boas. Dalva? Bem, eu tenho 2 sonhos, mas não sei ainda qual deles. Eu quero ser futebolista ou mesmo cirurgiã. Por quê? Bem, futebolista porque... Eu não sei, eu gosto muito de futebol. É um esporte muito bom, que eu aprecio muito, eu gosto muito. E cirurgiã eu quero ser, porque eu quero salvar vidas, porque há muitos casos de pessoas a serem baleadas, de pessoas que nascem com deficiência no corpo. E eu quero Ajudar essas pessoas a mudar a sua, não é, a sua aparência, porque muitos quando passam por esse desfiguramento, muitos terminam por ter a autoestima baixa. Então você quer ser uma grande cirurgiã para poder voltar à autoestima dessas pessoas, certo? Sim. Isso é muito bom. Então eu acho que essa cicatriz que eu tenho aqui, numas partes bem escondidas, quando a Dalva crescer vai poder tirar. Pode ser. Vai? Boa, meninas, muito obrigada por esse momento de conversa. Não é? Tentamos saber um pouquinho do que tem sido o vosso dia a dia e qual o vosso maior sonho, o grande sonho daqui a alguns anos, porque vocês estudam e de alguma forma querem ser, como dizem, querem ser alguém no futuro. E obrigada por essa conversa agradável. Eu desejo tudo bom para vocês, que continuem mesmo a estudar, não é? Para então conseguirem realizar esses vossos sonhos ou esses vossos desejos, ok? Sim. Boas. Então foi essa conversa agradável com essas meninas. Não sei, querem mandar beijos para alguém nesse exato momento que também vai estar aí a acompanhar-nos? Eu gostaria de mandar para os meus tios e as minhas irmãs. Boas. E a Mari? Eu queria mandar beijinhos para a minha família que está nos assistindo a esse momento. Boa, muito bom. Pronto, essa foi a conversa agradável com as meninas, não é? A Carla, ela teve que sair, mas ela já está de volta, vai estar de volta então para encerrarmos essa conversa agradável que nós tivemos aqui com as meninas. Boas, a Carla está de volta. Carla. Já estamos a terminar aqui a nossa conversa. Quero mandar beijos para alguém que está aí do outro lado a acompanhar-nos. Não sei quem está acompanhando, totalmente quem sabe são 2 amigas minhas e os meus pais. Okay. Mas agora eu não sei se eles estão a acompanhar. Mas acho que sim, totalmente. Uma das minhas amigas disse que vai acompanhar totalmente. Então, não sei se já estão a acompanhar. Mas eu mando beijo para elas, para os meus pais e para os meus avós. Boas. Mais uma vez, obrigada meninas por estarmos aqui, não é, nessa conversa boa, essa conversa descontraída, aqui no jardim mesmo da centralidade do Quilamba, aqui onde as meninas moram. Então tivemos essa conversa super agradável. Estive aqui com a Carla Francisco, a Mari Cabaca, certo? E a Dalva Jorge.
Meninas, obrigada mais uma vez e nós depois também podemos ter mais conversas, certo? Sim. Boas. Assim que esteve desse lado a acompanhar-nos, obrigada pelo seu carinho, pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos na próxima edição nesse espaço, Os Desafios da Vida. Inscreva-se massivamente no canal, compartilhe os vídeos, ative o sino de notificações e dê o seu like favorito para então continuar a par e passo de todas as nossas edições. Nós voltamos na próxima com mais edições, simplesmente ou somente aqui no seu canal, o Aco TV1. Até lá, fique bem. Obrigada, meninas.